Pronto. Então, boa noite, gente. Temos hoje a participação do Paulo Carvalho, que ele vai trabalhar conosco inovação estratégica com o BitGame. O que nós temos trabalhado, né, Paulo, nessa fase e para quem está em sala? A gente reservou o dia de hoje para que o Paulo apresente para nós o BitGame, né? Como que essa ferramenta que a gente coloca as novas ofertas da rede, como que essa ferramenta, essa metodologia pode vir a ser utilizada por nós na rede, né? Indicando em algumas situações dos clientes que nós atendemos. E temos em sala 3 mentors, né? Que já conhecem um pouco, né, Paulo? A metodologia, mas é aquilo que a gente falou para ti, nós conhecemos pouco. Então, a apresentação é contigo. A gente vai ter 1h30 no limite, então até 21h30. Então, o Paulo, tu faz a tua apresentação no tempo que tu entenderes que é o adequado para te compartilhar conosco o BitGame e até a própria experiência do Expert. Ok, gente, obrigado aí pela participação de todos e a oportunidade de estar com vocês, né? Para falar um pouquinho aí do BitGame aí. Na verdade, BitGame é um acrônimo, né? O nome é Business Transformation Game. E o BitGame ele surgiu aí de um incômodo que nós tínhamos com relação a transformação do negócio em si, né? A gente sempre tinha uma questão assim, puxa vida, essas mudanças que estão acontecendo estão impactando diretamente no negócio. Como a gente consegue adequar, adaptar, implementar essas transformações dentro do negócio, né? E, obviamente, você fazer qualquer tipo de transformação, ou você querer arrancar qualquer âncora, né? Você necessita de apoio da alta gestão, você precisa de envolver o planejamento estratégico da empresa. E aí a gente tinha algumas dificuldades, porque as ferramentas de planejamento estratégico, ela ainda é muito voltada para a estrutura organizacional e hierárquica, né? Tirando, por exemplo, o balanço scorecard, né? São 4 perspectivas, a perspectiva financeira, depois a perspectiva do cliente, a perspectiva interna e a do aprendizado e conhecimento. Se vocês perceberem, inovação ela é um componente mínimo do aprendizado e conhecimento, né? Então, a maioria das estratégias, do planejamento estratégico, estava muito voltado à melhoria contínua e à manutenção de resultados operacionais, né? Ou seja, a liquidez, principalmente a liquidez do negócio, por isso que inicia pela perspectiva financeira, ou seja, crescimento da liquidez, pensamento em lucro, somente pelo lucro, e que esse lucro seria resultado e interesse dos acionistas, né? Só que nós sabemos muito bem que lucro pelo lucro hoje não está funcionando muito bem, né? O jogo que diz, né? O Explorer já mostra isso para a gente, né? Então, eu percebi que o Balance Scorecard não era uma ferramenta muito bacana para que eu pudesse trazer ideias novas, inovações. Quando eu falo inovação, gente, não é só inovação de produto e serviço, é inovação organizacional mesmo, né? E eu bati a cabeça. Estou contando essa historinha, tá, Josi? Primeiro para o pessoal entender de onde que surgiu isso tudo, né? Não, tranquilo. É importante contextualizar para não ficar aqui no Paulo. Porque senão, mas de onde que veio essa loucura aí desse BitGame, né? Surgiu do quê? Tem que contextualizar essa historinha, né? Aí isso me incomodava muito. E eu trabalhava com automação de processos. Na época, a gente tinha uma empresa que trabalhava com o BPMS da IBM, que é o IBM BPM. A gente usava também BI, para quem, se alguém tiver alguma dúvida com essas nomenclaturas que eu falar de tecnológicas, por favor, tá, gente? Dá um toque aqui que eu, no bate-papo, que eu dou uma explanação. Então, aqui a gente está tão acostumado a falar esses nomes, acaba a gente soltando, né? Então, a gente trabalhava muito com automação de processo, era parceiro da IBM, e a gente estava com um projeto muito bacana na Secretaria de Planejamento do Maranhão.
E você sabe que o planejamento do governo ele é baseado em alguns métodos, né? Alguns artefatos que têm que ser construídos no decorrer da gestão do político, do executivo, lá, de quem governa na instância municipal, estadual, federal. Tá? Então, Falaste do normalmente, Maranhão, Paulo? era no exercício da Rosiana Sarney. Ah. A gente, ela abriu um edital para automatizar o processo de planejamento e execução orçamentária. Aí constituía o PPA, né, que é o Plano Plurianual, a LOA. Você não sabia disso, né, Josi? Não, não sabia. O Litigame surgiu daí. Tinha a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela realmente que, na linguagem de BPM, é onde tem as regras de negócio, né? É a LDO. E a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Inclusive cá para nós, hein? Derrubar uma presidente, eu não sou petista, mas derrubar uma presidente por causa de troca de função, antecipação de função de LRF, meu Deus do céu, só nem eu que sou, eu acho que eu seria um advogado melhor da Dilma se ela pagasse bem, viu? Porque eu ia colocar tudo que é prefeito e governador do bolo, vocês também fazem isso, né? Vocês trocam as pessoas, antecipam função financeira e tal, mas o que aconteceu? Quando a gente começou a trabalhar com processos, e quem é de BPM, CBPP aí, quem é CBPP que está indo, se alguém é CBPP, não sei, mas que trabalha com BPM, a gente tem aquela cartilha do CBOC tradicional, que é o quê? Modele, análise e desenho, né? E nesse conceito de modelar, analisar e desenhar, a análise sempre é um ponto difícil de você fazer nos processos, por conta dos KPIs, por conta dos handoffs, dos gaps, tal. E eu percebia, Josi, que quando eu ia fazer uma análise do processo, que a gente ia ver onde é que estavam os gaps, analisar os KPIs, quem são os atores, as regras de negócio, a gente percebia que as pessoas não tinham conhecimento do negócio. As pessoas só tinham conhecimento daquele ponto ali do processo, ou uma sequência de subprocessos que estavam envolvidos. E quando a gente tentava automatizar, a gente não tinha consciência, isso eu acho que acontece com qualquer empresa de tecnologia que automatiza processo. Uma coisa é fazer governança de processo, montar um escritório de processo, outra coisa é você automatizar um processo. São coisas totalmente diferentes. Automatizar processo envolve um desenho de implementação, né, envolve muita integração com sistemas legados, e eu não consigo entender governança de processos sem um processo controlado, com dashboard, com BAN, né, ali acessível. E aí a gente percebeu o quê? Poxa, por que a gente não consegue? Porque a gente analisa um ponto do processo e automatiza, depois que você faz a automação, que você vai fazer o benchmark, você vai fazer o stress, né, que a gente chama, colocar para rodar o blueprint, estourava na outra ponta que não estava automatizado. Então, o que acontecia? Você automatizava um processo, o processo estava manual ainda. Por que você não conseguia ter uma noção do que era importante numa automação? Porque você não conseguia ter a noção do todo. Para falar a verdade, você não tinha conhecimento, ninguém tinha conhecimento do negócio, independente se é um negócio governo, se é um negócio ONG, se é um negócio iniciativa privada. Normalmente as pessoas não têm noção do negócio, o que é o meu negócio. E aí, partindo daí, eu percebi que eu teria que mudar totalmente a forma de fazer análise de processo. E pensando nisso, eu falei assim, bom, então nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar alguma metodologia que me desse um conhecimento rápido do negócio, sem ser o BSC e muito menos um plano de negócio, tá? Porque plano de negócio é muito difícil você fazer uma leitura de um plano de negócio, porque tem a parte do planejamento de marketing, né, outbound, inbound, você tem planejamento financeiro, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Gente, só um minutinho gente, só um minutinho. Foi. Pronto. Então, nós pensamos que as linguagens que existiam para apresentar um negócio para os colaboradores tal, eram muito falhas por serem muito complexas. E aí, o que nós optamos? Optamos pelo BMC, Business Model Canvas, que era lá do Alex Osterwalder, o suíço, né, da Strategizer. E
começamos a avaliar o BMC. Então, eu falei assim, poxa, o BMC é uma ferramenta muito bacana para que a gente possa definir, olhar para o negócio, em cima do negócio, a gente vem com um problema relacionado ao processo e vamos olhar o que esse problema, o que a automação vai impactar no negócio, para depois sim a gente aprovar, homologar ou não aquele escopo de projetos, né? Ainda projetos, não projetos ágeis, né? Mas aquele projeto mesmo, os projetos que tem EAP e tal, aquela velha história do PMP, né? Análise de risco, estou sempre naquela característica do século XX, né? E eu olhando para o Business Model Canvas, aí eu percebi que o Business Model Canvas, por mais novo que fosse, que as startups usassem, ele era antigo. Porque a linguagem não era uma linguagem de transformação de negócio. Você vê, vocês podem comparar, quem conhece, não sei quem conhece aí o BMC, o Canvas, acho que todo mundo, né? Tá tranquilo, né? Gente, tá tranquilo? Maria respondeu que sim. Tá, o resto... O resto conhece também, certamente. Aí eu batendo um papo com o Leandro, eu estava entrando no Explorer na época, né, a segunda turma do Explorer, a gente era da BPMP, aí o Leandro e tal, e eu conversando com o Leandro, a gente falou assim, pô, Leandro, vamos mudar isso aí, vamos fazer um canvas que seja mais com a nossa cara, né? Aí nós fomos procurar alguma coisa, o Leandro me apresentou o B Corp, do Sistema B, da certificação verde, né, da Natura e tal. A gente deu uma olhadinha no B Corp, gostamos muito do B Corp, porque ele não olhava só a receita, ele olhava também o impacto positivo, né, social, ambiental, cultural, e ele tratava muito essa questão da externalidade, né? É legal essa questão da externalidade, porque você causa um impacto na sociedade, na qual a sociedade não está preparada para isso, ela não desconhece isso, né? Ela é impactada sem menos perceber, por isso que eles usam o conceito de externalidade. E aí nós fomos analisando alguns pontos do Canvas que realmente a gente achou que faltava. Um deles é o propósito, não tinha propósito no Canvas, né? Não tem propósito, então como é que a gente... e outra coisa, o Canvas é muito outside in, né? Ele olha para o cliente, vai modelando, vai ajustando a seu modelo de negócio de acordo com o cliente. Não é a nossa realidade. A nossa realidade, você tem um propósito, e em cima do seu propósito é que você vai montando o seu negócio e aí os clientes vão se aderindo a esse propósito, né? E aí os produtos, você pode até pivotar um produto, você pode iniciar um produto e depois você pivotar, partir para outro produto, outro desenvolvimento, mas o propósito ele continua vivo. O propósito ele se mantém, né? Então a gente não via isso no Canvas, né? Aí a partir daí a gente também viu algumas diferenças com relação a recursos, né? A gente achava que recursos não tinha muito sentido, né? Você trabalhar a questão de recursos, então a gente começou a pensar na questão dos ativos, né, tangíveis e intangíveis, e aí nós fomos refazendo o modelo de negócio de acordo com a nossa linguagem de BT, né? E aí surgiu o Bitmodel, o Business Transformation Model, que é a base do Bitgame, mas até então não era jogo, tá, gente? Era um novo Canvas que a gente criou, eu junto com o Leandro, a gente sentou, depois o Fulano também entrou também no circuito, deu alguns posicionamentos também, e a gente acabou montando o Bitmodel. E a partir daí, eu comecei a aplicar o Bitmodel dentro da minha empresa, né? A gente montou uma espécie que a gente chama de iHub, uma área de inovação, onde essa área de inovação ela tinha que justamente trabalhar ideias que pudesse desenvolver novos produtos, novas formas de abordagem do cliente, né? E essas ideias foram acontecendo até que a gente apareceu essa crise de governo, os contratos de governo foram acabando, eu acabei tendo que sair para montar uma nova empresa que chama-se Expert. Como é que essa empresa surgiu? Eu tinha esse Bitmodel e eu achei que esse Bitmodel é interessantíssimo para as empresas para repensar a estratégia, né? Uma estratégia mais verticalizada, uma estratégia mais voltada para a inovação e menos para a melhoria contínua, ou seja, a gente apostou na inovação contínua.
em vez da melhoria contínua, né? E apostando nesse método, nós desenvolvemos um kit. Na época, eu montei um kit de treinamento. Eu fui meu primeiro MVP desse kit que eu montei. Tinha um livro do Proposition Value, tinha o livro do BMC, do Business Model Generation na época. E aí a gente viu que não tinha nada a ver, porque o livro tinha uma sequência, o BT Model tinha outra, então eu tinha que montar meu kit de treinamento. A gente montou o kit de treinamento. Quando eu cheguei em casa, até minha esposa ficou apavorada, porque parecia uma mala de viajar desse tamanho. Meu primeiro produto, eu não tinha noção de nada, a gente tinha feito desenho, saiu um negócio enorme. Eu falei, caramba, como é que eu vou carregar isso para cima e para baixo? E eu falei, caramba, o negócio de kit de treinamento não vai dar certo. Será que eu vou montar um negócio onde eu tenho um kit de treinamento que eu vou levar para as empresas? Né? Com tanta tecnologia, tal. E eu falei, e as pessoas estão cansadas dessa forma de aprender com lousa, com data show, com essas coisas todas. Aí eu fui pensando em o que seria mais engajador, que poderia trazer mais coisas, e aí comecei a analisar a gamificação. Né? Foi aí que eu entrei no circuito do gamification. Aí eu li aquele livro Gamification, do Yoko Kaya, aquele neoconguês, né, que ele tem um octóplo, que ele diz como você consegue motivar as pessoas através de game. É um livro muito bacana, quem quiser ler, está em inglês, mas é muito show. Na minha opinião, ele é o papa da gamificação. Como é que é o nome, Paulo? É Gamification. Gamification. É. Tá. É Yoko Chai, acho que o nome dele. Eu posso até, se vocês quiserem, eu posso até... Na Amazon você acha. Não, tranquilo. Você bota Gamification, é o primeiro que aparece, é tranquilex de comprar esse livro. Eu aconselho, quem quer dar uma entrada iniciar com gamification. No mesmo eu usei ele, né? E aí eu achei que era interessante eu não dar aula sobre o Canvas, né? Como é que eu ia ensinar as pessoas sobre esse Canvas novo, com outras nomenclaturas, né? Totalmente novo. Eu falei, não, vou usar as técnicas de gamificação. Foi aí que surgiu a ideia do BitGame, tá, gente? Aí o que é o BitGame? O BitGame nada mais é do que um jogo. Eu chamo de business, a gente usa o termo business gamification porque ele é uma parte, ele é jogo e outra parte ele é entrega, né? Então, eu achei que era interessante ter uma parte inicial, então a gente faz um joguinho tem um módulo 1, que é um jogo que chama de quebra-gelo, né, Josi? Ele é bem divertido, né? Onde as pessoas têm que adivinhar os negócios, e aí criou-se aí o quê? A gente tem que fazer uma análise de alguns conceitos que seriam necessários para que as pessoas conseguissem aprender de uma forma muito rápida. O objetivo das fases iniciais do BitGame é o que? A pessoa tem que aprender o modelo BitModel, o modelo de negócios que nós usamos, em no máximo 3 horas. Esse era o objetivo. Como eu fazia as pessoas aprenderem uma coisa que nunca viram em 3 horas? Aí a gente surgiu, a primeira coisa que falava no livro é o seguinte: um jogo, um game, primeira etapa de um game é deixar você em estado de flow. Que é flow, você tem que estar fazendo o que você gosta, na hora que você gosta, né? E sendo extremamente produtivo naquilo que você está fazendo. É o sonho de todo empresário, né? Patrão. Que as pessoas estivessem trabalhando todo mundo em flow. Então, a ideia inicial do jogo é que eu tenho que colocar as pessoas em flow. E, ao mesmo tempo que eu coloco elas em flow, ou seja, deixar elas focadas no jogo e curtindo o jogo, elas teriam também que, de forma subliminar, ou até mesmo inconsciente, elas deveriam estar com a palavra business na cabeça. Business. Eu tinha que colocar essa palavra na cabeça deles. Porque, gente, a última pesquisa que eu vi, até está no livro do Eric Riers, parece que somente 5% dos colaboradores têm características empreendedoras. Então, 95% gosta de ser empregado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente fala de intraempreendedorismo. Porque o intraempreendedorismo, ele não é o desenvolvimento próprio de empreendedores que vão criar novos negócios dentro da organização. A questão do empreendedorismo é você assumir a empresa como você fosse dono dela também. Esse é o grande lance do empreendedorismo, do intraempreendedorismo. Não é só você montar uma ideia que a empresa vai financiar
você monta uma startup e vai ser financiado por ela, né? E aí, nessa questão, nós percebemos o quê? Que essa palavra, essa questão de negócios, ela teria que estar na cabeça das pessoas. Aí a gente fez uma primeira fase do jogo, que é você tem que adivinhar, né? Você pega uma carta e tem que adivinhar qual é o negócio, fazendo perguntas para as outras pessoas, onde a resposta só pode ser sim ou não. Então, ou seja, a gente obriga as pessoas, não obriga, mas a gente coloca elas numa condição de que elas têm que formular perguntas para adivinhar o nome de uma empresa. A princípio parece simples, né? Mas uma coisa é você fazer uma pergunta para saber se a palavra é uma maçã. Outra coisa é você fazer uma pergunta para saber se a palavra é Spotify. Sim, aí então, aí a dificuldade, né, das pessoas formularem, né, as questões, né, Paulo, mesmo sabendo que quem está em sala tem a Marta, o Ayrton, que já jogaram também. Acho que a dificuldade de acordo com o modelo mental de cada um. É uma indústria? É uma empresa de serviços? Não consegue formular serviços de tecnologia, alguma coisa. Eu acho que já começa no próprio estado de flow fazer a pessoa aquecer o cérebro, né? Ela tem dificuldade até em avaliar a segmentação de negócio. Né? Porque parece simples, mas quando você não tem familiaridade com o negócio todo, ou seja, você não tem familiaridade com a área comercial, com a logística, com o financeiro, como os componentes, né, formadores de uma organização, é muito complicado você fazer uma pergunta. Você vai fazer perguntas específicas da sua área, e isso aí é um raio-x da incapacidade das pessoas entender a estratégia da organização. Por quê? Porque ela não se sensibiliza em ter o conhecimento do todo. Então, ela fica muito segmentada na área dela. Então, na hora que a gente expõe uma condição que nem essa, que você tem que adivinhar o nome de uma empresa, fica uma coisa muito difícil para ela. Que pergunta que ela faz? Eu vou fazer uma pergunta de logística, eu só conheço de logística. Então, o jogo ele já começa a quebrar esse mindset e faz com que as pessoas entendam, e aí eu acho interessante, que normalmente as pessoas elas têm um mindset fixo, né? Ou é sim ou é não. Ou é certo ou é errado, é preto ou é branco, é rico ou é pobre, né? E se um profissional do futuro, que eu não acredito no profissional do futuro, eu acho que existe o homem do futuro, a mulher do futuro, entendeu? Não existe o profissional do futuro, existe o ser humano do futuro. E esse ser humano ele vai ter que se adequar a muitas coisas tecnológicas, emocionais, que transformam a natureza, que transformam o comportamento, e ele já tem que começar essa mudança mudando o mindset de fixo para crescimento, né? Então, se ele não tem uma visão de crescimento, ele vai ficar limitado a uma estrutura binária de 0 a 1. Né? E para quem vai trabalhar a transformação de negócios, você não pode ter um mindset fixo. Né? Não adianta eu achar que eu vou colocar, pegar uma âncora lá, produtos e serviços sem sentido, né? Onde eu posso atribuir uma causa ao produto. O que adianta eu atribuir uma causa ao produto se dentro da organização a forma que é feita a cobrança é baseada em meritocracia e essa meritocracia ela explora o colaborador aos limites, né, da sua capacidade produtiva, tendo que trabalhar horas e horas. Saiu aqui, caiu um negócio aqui. Ela vai ter que trabalhar horas e horas para poder bater suas metas. Uhum. Então, não adianta fazer uma causa social se minha estrutura de meritocracia ela destrói a capacidade do cara ter felicidade no trabalho. Então, se a gente não mexer no mindset, se a gente não fazer as pessoas entenderem que ela faz parte desse todo e que ela tem que entender, e ela tem que entender o negócio, então não adianta nada você querer transformar. Não consegue. Né? Simplesmente é uma luta muito desigual, né? E pensando dessa forma, a gente começa com esse quebra-gelo. E a partir daí, depois que passa por essa fase, quem ganha uns pontozinhos, a gente vai para um quiz. O que é um quiz?
é o que a gente pega o modelo de negócio de uma empresa conhecida, né? Aí, no caso, a gente está usando, começamos com o Uber, a primeira versão era o Uber, a segunda versão, que é essa que está no jogo atualmente, é a Tesla, e já no BitGame 2019, que está indo para os Estados Unidos, já é a SpaceX, né? Nós já estamos, eles mandaram para a gente. Adoro, adoro, Paulo. Mandaram a versão do SpaceX, é fantástico o negócio dos caras, meu Deus do céu, fantástico, fantástico. Depois a gente pode ter um outro momento aí. Em 2019, já estou comigo, já vou estar mandando para os Estados Unidos, já a versão em inglês com a SpaceX. Aí, bom, aí a gente trabalha o quê? A gente pega esse modelo de negócio que a gente faz. A gente faz um quiz de perguntas e respostas. A gente explica cada componente do Bitmodel e depois a gente faz as pessoas responderem. Só que tem um elemento dentro desse quiz que normalmente não tem nos quiz eletrônicos, né? Que é o desafio. É o quê? É o componente, a gente não coloca as respostas totalmente certas ou totalmente erradas, né? A gente coloca respostas similares, que podem ser substituídas como uma resposta mais assertiva. E, dessa forma, a gente cria um debate chamado desafio. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, o ser humano ele tem uma tendência maior a guardar na sua memória elementos que estão associados a algum tipo de emoção. Vocês podem perceber isso, né? Se você tem uma emoção forte, você não esquece daquilo que aconteceu, nos mínimos detalhes, você não consegue esquecer, porque tem uma coisa que envolve sentimento, emoção e tudo mais. E quando você propõe o desafio, você está propondo que as pessoas se expressem e, obviamente, podem receber um não, né? E quando recebe um não, a pessoa fica incomodada com esse não, né? Ninguém gosta de receber não, já perceberam? Né? E como você não gosta, então você tem que ter o quê? Um argumento para contrapor aquela decisão dos seus oponentes. E aí que entra a parte mais interessante, que é a atitude. Um profissional de business transformation tem que ter atitude, porque se ele não tiver atitude, ele vai ser engolido pela estrutura estrutura organizacional demodê do século XX. Então ele tem que ter atitude para se posicionar, ele tem que ter atitude para poder apresentar suas ideias. E a maioria das pessoas não tem atitude, elas são muito conformistas. Elas aceitam a condição que é dada e a partir daí ela vai levando a sua vidinha sem propósito. Então, se você não tem argumento, então a gente tenta o quê? Com o jogo, aquecer, fazer as pessoas se expressarem, fazer as pessoas se posicionarem. E nesse discurso, nesse debate de argumentos ou não, as pessoas acabam decorando, né? Decorando, eles vão entendendo o componente propósito de valor, problema oportunidade, ecossistema, ativos, processos, jornada, né? Canais, clientes. E a partir daí, quando acaba o quiz, eles estão totalmente aquecidos e totalmente aptos a desenhar o modelo de negócio da empresa dele. Essa foi a sacada do jogo. Aí, quando eles passam por essa fase, a gente chega para pescar. Agora, gente, que vocês já estão brigados, já ficaram de mal, já entendem os componentes, agora, por favor, vocês vão ter que desenhar o modelo de negócio deles. E que já brigaram com o mentor, né, Paulo? Que é aquilo que a gente estava falando, né? Acho que Walter e Deck, quem jogou, né, pode ver que a pessoa, quando ela perde, é bem o que acontece no mundo real, né? A pessoa fica decepcionada, briga. E aí briga com o mentor, né? Mas está errado, não sei o quê. Mas isso é interessante. Inclusive, isso é um ponto do Bitgame muito polêmico, né? Porque, para mim, quanto mais as pessoas não concordarem com as respostas, mais elas aprendem sobre o modelo. Porque a emoção, ela não esquece nunca mais. Quando tem uma discussão sobre propósito, e alguém falou que ele estava errado, ou que ele nunca mais esquece, porque ele não vai lembrar do propósito, ele vai lembrar do desgramado lá que não concordou com ele. Só que quando ele lembra do desgramado, ele sabe por que aquele cara brigou comigo mesmo? Era por causa do propósito, do legado, que eu falei que era para democratizar o transporte, né?
no mundo, e o outro falou que era sustentabilidade. Pô, nunca que o propósito era esse. Mas entenderam quantas vezes eu falei a palavra propósito? Uhum. Uhum. É assim que funciona o método, né? E aí, nessa forma, a gente consegue trazer as pessoas para dentro dessa linguagem, e que é muito complicada. É fácil falar de negócio, mas é difícil você estar trabalhando junto, né, em estratégias de negócio. E a partir daí as pessoas fazem o as-is do modelo de negócio deles atual, e aí já estão totalmente aquecidos, eles entram dentro do contexto, começam a avaliar o negócio deles. E é muito interessante, porque quando você começa a reportar o seu negócio como um modelo de negócio, você acaba criando uma linguagem mais acessível entre os colaboradores. É muito mais fácil você discutir uma estratégia de organização baseada no modelo de negócio do que no plano de negócio. É mais fácil você desenvolver uma estratégia de inovação para a organização no modelo de negócio do que no balanço scorecard. É mais fácil você desenvolver no modelo de negócio do que na gestão por diretrizes do Falcone, por exemplo. Então, mas é mais fácil porque é mais simplificado, Paulo? Porque é mais simplificado. A simples, gente, aquela velha história, o difícil é fazer o simples, já falava Steve Jobs. Uhum. Né? O fácil é fazer o difícil. Então, se eu fosse focar estratégia da organização, e eu acho que a gente tem que ter um discurso muito aberto sobre isso. Vocês acham que a empresa do século XXI ela se sustenta onde as decisões são só da alta gestão? Não. Não é à toa que o Eric Ries lançou agora o estilo startup, né? E ele fala justamente isso. Se você não trazer toda a organização para dentro da estratégia, você não consegue sobreviver, porque você não consegue ser flexível nem ágil. Porque não é só questão de dar ideias, é questão de você adotar essas ideias, patrocinar essas ideias, acreditar no propósito da organização, alinhar esse propósito com o seu propósito de vida, e a partir daí você ir junto com a organização do seu desenvolvimento, porque você sabe que essa organização ela tem um propósito, ela vai deixar um legado para a sociedade e você quer fazer parte desse legado. Né? E no momento que você tem essa consciência de que você quer fazer parte desse legado, então você precisa de uma linguagem simples também para poder apresentar isso, porque se for uma linguagem complexa, você não vai conseguir dar o seu posicionamento. E o modelo de negócios, ele trabalha isso de forma simples. Gente, eu não estou abdicando do BSC, nada disso, tá certo? Agora, o BSC, na minha opinião, no século XXI, ele está se tornando uma ferramenta orçamentária. Então, a gente tem que dividir a estratégia de organizações em duas vertentes. A vertente orçamentária, que é aquela que vai manter a operação com o mesmo nível de liquidez, tá? Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, né? Avaliação do fluxo de caixa, toda a parte financeira, metas bem distribuídas, equilibradas, para quê? Para manter a operação funcionando dentro de um conceito de melhoria contínua. E aí você pode agregar Six Sigma, 5S, todas as metodologias de qualidade que você achar necessário, certificações ISO e o Diaba 4. Porém, quando você trata de uma organização que está sujeita a ser destruída por uma startup, você não pode esperar ser destruído. Você tem que ser o agente de autodestruição. Para você ser o agente de autodestruição, você tem que pensar nos negócios que vão acabar com o seu negócio, sem deixar ele morrer por falta de metas e indicadores. Né? Então, você tem que manter uma operação funcionando. Aí o balanço scorecard, isso é uma opinião minha, tá, gente? Na minha opinião, o balanço scorecard hoje, ou qualquer gestão por diretriz, para pensar em crescimento da organização, não existe mais, não tem mais condição. Ele tem que manter a operação, manter a liquidez, manter o seu ponto de equilíbrio, e você tem que trazer um novo conceito de inovação estratégica para que você possa investir uma parte desse budget, uma parte desse lucro
uma parte boa, né, desse lucro em novos produtos, novos serviços e novos negócios. Então é impossível uma organização sobreviver se ela não estiver pensando em montar micro-organizações dentro do próprio ecossistema. E aí, quando a gente pensa dessa forma, o balanço scorecard se torna obsoletos para isso. Como é que você vai criar uma meta ou uma diretriz para um produto que você nem conhece quem vai ser o cliente? Você está supondo que é isso. Quando você bota um modelo de negócios e você avalia que você precisa criar um novo produto, você não sabe exatamente se esse produto vai ter sucesso ou não. É um risco. Mas a base do produto... Alô? Oi, Paulo, vai. Estamos Vocês estão presentes. aí ainda? Estamos presentes. Tá. É porque apagou tudo aqui. Eu falei, bicho, fiquei sozinho, Deus. Eu e Deus. Eu vou tomar um gole d'água enquanto isso. Jorge, isso acontece. Isso que você falou agora, Paulo, é muito o que as grandes plataformas vivem, né? Elas vivem de criar pequenos produtos, outros produtos para manter a viabilidade delas. Né, o Google, o Amazon e por aí vai, que o próprio Uber, ele foi ao longo do tempo criando outros produtos para manter a viabilidade dele. Exatamente. E é essa questão, entendeu? Que você tem que ir sempre criando outras coisas. O Facebook não criou, mas ele foi comprando todo mundo que podia agregar ou era concorrente dele. Existem várias técnicas para você se manter no estado da arte, tá? A Google, a Amazon e algumas dessas empresas aí, eles fomentam a questão do intraempreendedorismo. Ou seja, sim, com 80-20, por exemplo, que agora nem mais é 80-20, agora é 90-10, né? Parece, não sei como é que está agora na Google, mas você deixa que o seu time traga ideias para dentro do conglomerado. Né? Você dá liberdade para que o seu funcionário traga inovação. E essa é uma forma. E também outra forma também é você estar muito alinhado com as universidades para que você busque também soluções que estão saindo das universidades e você possa agregar essas startups junto à sua organização e, ao mesmo tempo, você também poder adquirir empresas que estão fazendo sucesso. É um mix de tudo isso, né? É um mix do que você traz de dentro, é um mix que você aproxima da universidade e é um mix de empresas que já estão se desenvolvendo e você já aproveita ela, pega ela naquele momento. Mas o que é importante, isso gente... que você falou da questão da universidade, a Amazon, o Bezos tinha, algum tempo atrás, né, saiu a notícia de que eles estavam pagando uma pós-graduação ou um novo curso universitário, qualquer coisa assim, que qualquer colaborador lá da Amazon quisesse fazer em qualquer área de conhecimento. Ele não estava limitando que você tinha que estar dentro da área, eu sou de TI, eu quero fazer... Não, assim, eu sou de TI, quero fazer artes. O cara estava pagando porque isso vai trazer um novo conceito para ele. Nossa. Ainda mais agora, que com o avanço da inteligência artificial, o comportamento, a arte, a cultura vão ser relevantes para os negócios. Sim, totalmente. Vão ser extremamente relevantes, né? E você não vai conseguir fugir disso. Mas entendo, para que a gente possa estimular isso dentro das organizações tradicionais, eu tenho que trazer uma linguagem simples de reconhecimento do próprio negócio onde elas estão sentadas. Porque se eu não tiver uma linguagem simples, se eu chegar para assim, olha, tudo bem, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo bem curto aqui para vocês verem. O que vocês acham que quebrou a Nokia? Ou Nokia, não sei a pronúncia correta. Na opinião de vocês. Eu até já me esqueci. Eu acho que ela não acompanhou a questão da inovação. Ela se prendeu ao tipo, eu sei fazer o melhor
telefone dessa forma. Ok. Você acha que a Apple quebrou a Nokia? Não, a Não, Nokia está acho que não. acomodada. A Nokia, tanto que a Samsung acompanhou. Ela se acomodou, parece, né? Isso. Porque ela era tão boa, que ela achou que ela não tinha. Assim, ela fazia o melhor. Quando ela lançou o N85, ali ela estabilizou. Ela não avançou. Quando ela foi para um S70 e pouco, ela estava guerreando junto com a BlackBerry. Isso. Você E sabia que logo depois veio o iPhone e a Samsung logo depois lançou e eles demoraram muito tempo para lançar qualquer coisa do tipo. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão... Só completar isso aqui. Além do que eles tentaram criar, alimentar o próprio sistema operacional, tá? Eles tinham o Symbian, que era um sistema operacional da Nokia, né? Ele não estava adaptado para smartphones, então eles demoraram muito tempo para reagir por causa disso. E a Google, com Android, já tinha, que foi o que a Samsung fez. Ela catou o coisa do Android e deixou para lá o que ela tinha. Existiu uma decisão estratégica, gente, você vai ser curioso. Existiu uma decisão. A Nokia não é só celulares, né? A divisão de celulares deles, eu acho que representava 16% do conglomerado, tá? Em termos de faturamento. Eles tinham muitos outros produtos. E o que realmente bagunçou a história da Nokia não foi os smartphones. Sabe quem foi? Foi o Waze. O Waze? Escuta o que eu estou lhe falando. Eu estou falando isso para declarar a importância do modelo de negócio e você fazer experimentações com o modelo, tá? A Nokia, ela adquiriu acho que uma dezena de empresas que trabalhavam com sensores de rodovias. A intenção da Nokia era conseguir controlar todo o tráfego das expressways na Europa. Para quê? Para fazer exatamente você conseguir ter, através dos smartphones da coisa, você conseguir saber qual era o caminho mais curto. Parece idiotice agora que a gente conhece Google Maps e o Waze, mas nós não tínhamos isso. O GPS tinha acabado de estar e o serviço era caro, né, com satélites. E a Nokia achou que ela poderia monopolizar esse mercado de GPS e mercado de tráfego. Implantando sensores. Sensores nas estradas. Então ela gastou... acho que chegou a casa de bilhões de dólares para comprar esses sensores e montar toda uma rede de sensores nas estradas. Rápido. De repente, o que aconteceu? Apareceu, acho que se não me engano, eles eram australianos, né? O Waze. Apareceu o Waze e falou assim, não precisa de sensor. O sensor é o próprio motorista. Ok. Maria levantou a mão. Quer fazer um comentário, Maria? Quero ler um comentário aqui. Não existe empresa em crescimento, existe apenas empresas modeladas e operadas para criar oportunidades. Ela não se focou no cliente, o foco foi o produto. Eu não conheço, eu não sei o nome, é um monte de letra, a identificação, eu peço perdão. Mas... É o Ayrton, né, Ayrton? Ayrton, não. Eu acho que é o Ayrton. Okay. E o IDEC também, ele deixou a referência de 2 livros, Startup Enxuta e Estilo Startup, para a gente, enquanto o Paulo falava. Legal, gente, valeu. Obrigado aí pelo apoio aí. Então, gente, o que acontece? Se eu tivesse modelado o negócio, dentro dessa modelagem eu chegasse a oportunidade de sensores, né? Dentro dessa oportunidade de sensores, existiam outros ativos tecnológicos que podem substituir esses sensores. E na hora que eu fizesse essa pesquisa, de cara eu já teria acesso que existiria o GPS, e eu teria que fazer uma busca para saber o que eles estão fazendo com o GPS hoje. E apareceria o Waze, apareceria o TomTom, lá que o pessoal usa muito. Esses caras eram o que nós somos hoje, o que eles chamam de unicórnios, né, hoje. Mas eles já estavam aparecendo. Era uma questão de você olhar o modelo de negócio de sensores e olhar o modelo de negócio de celulares.
aparentemente, os sensores dariam uma resposta a curto prazo para os investidores. Porém, numa análise de longo prazo, que não foi longo prazo, ele esqueceu de contar com o avanço do poder de processamento dos smartphones. Uhum. Então, não foi uma questão de erro estratégico, foi uma questão de não olhar o modelo de negócio. Mas, Paulo, quando tu fala daí o seguinte, olhando para o BitGame, a gente está na fase do as is, né? Eu estou olhando qual é a proposta de... Estou pensando na Nokia agora, certo? Qual é a proposta de valor da Nokia? E nesse momento em que eles estão fazendo essa listagem das propostas de valor, é que surgiria essa análise crítica sobre o que estão fazendo na área de sensores? Não, porque a proposta de valor da Nokia para esse tipo de problema, que seria a questão dos engarrafamentos, né, um destino mais rápido, menos poluição, menos emissão de gases, esse tipo de problema seria solucionado com a possibilidade de você identificar vias menos congestionadas. Menos congestionadas. A proposta de valor e o problema não mexiam. Porque essa proposta de valor-benefício é o mesmo do Google Maps, é o mesmo do Waze, é o mesmo do TomTom. Não é esse ponto do modelo de negócios que impacta. O que impacta é o seguinte, qual é os ativos, ou seja, quais são os ativos tangíveis e intangíveis desse modelo de negócio que eu devo dar analisada. É a tecnologia que está por trás que pode não ser a de sensores. Os ativos sensores poderia ter outro tipo de ativo, como, por exemplo, ativo de terceiros, que seria o dispositivo móvel, que faria essa mesma, ela representaria essa mesma proposta de valor, tá? Só que outro ativo. Isso, só que num espaço maior de tempo para gerar receita no modelo. A questão da relação foi tempo, estudo melhor sobre o desenvolvimento dos processadores e pressão dos acionistas para a receita a curto prazo. Mas aí naquele momento em que a gente está no Bitmodel e eu estou pensando no as-is, nos meus ativos da Nokia, aí eu penso que problemas ou oportunidades eu vejo nesses ativos e aí é que eu vou ter a informação e até mesmo insights. É nesse ponto aí? Na verdade, assim, os problemas e oportunidades você sempre verifica para o lado do cliente, né? Tá. Qual problema e oportunidade que o cliente tem, tá? E quando você identifica esse problema, você busca soluções, né? Você busca ali fazer uma proposta de valor que gere benefício para o cliente. Só que a proposta de valor ela é completada pelo ecossistema, por processos e por ativos. Pelo cliente e pelos canais de aquisição, de relacionamento e de entrega. Só que também está envolvido receitas, impactos positivos e externalidades negativas. Você tem que trabalhar todos os conceitos de forma unificada, não dá para trabalhar individualmente, você tem que fazer a análise toda. E na análise que você for pensar, você fala assim, o que a gente quer? A gente quer gerar receita a curto prazo? Sim. Tá. Para isso, os ativos seriam sensores. Certo. Mas se você pensar uma receita a longo prazo, é melhor a gente investir nos dispositivos mobile, nos aplicativos para dispositivo mobile. Fazer um baita aplicativo que já fizesse esse trabalho. Entendeu? Essa decisão de que modelo de negócios que a gente vai usar com receitas a longo prazo, mas trabalhando aplicativos, tá? Para que a gente possa conquistar o mercado lá na frente, ou a gente vai trabalhar sensores para ter uma receita a curto prazo. Seria mais ou menos assim, ele precisava ter olhado que tinha mais gente fazendo o que ele já fazia e pensar numa forma de criar um oceano azul ali, assim, imaginar a não estagnação do negócio mesmo, como eu posso me desenvolver, já me alcançaram, e agora, o que eu posso fazer diferente para ficar Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem também parecido também com o que está acontecendo. O que está acontecendo com a IBM, por exemplo? O que é? Você ter um avanço tecnológico não depende somente de fazer aquisição de empresas tecnológicas.
Porque, às vezes, a tecnologia daquela empresa, ela não vai se sustentar em 2, 3, 4, 5 anos. É isso que eu estou... A IBM saiu comprando um monte de empresas, mas muitas empresas, né, de tecnologia. Quais delas foram agregadas ao portfólio da IBM? 1%, 2%, no máximo 3%. Então, a questão isso é importante definir. Se você vai arriscar, olhe o modelo de negócio primeiro, antes de você ir para um estudo de habilidade técnica e econômica. Olhe primeiro o modelo, olha aqui, se a gente fizesse o modelo do aplicativo e não dos sensores, o que aconteceria com a nossa empresa? Será que a gente ia ter que investir toda essa grana? Não é melhor a gente segurar essa grana e investir nesse aplicativo que é um investimento muito menor, entendeu? E que daqui a 5 anos, 6 anos, todo mundo vai usar GPS. E a gente não vai precisar desses sensores. Mas aí vem a pressão dos acionistas e eles acabam tomando a decisão errada com relacionado ao modelo de negócio. Entendeu? Por que isso? Será que se eu tivesse rodado esse modelo em vários executivos da Nokia, né? Se eu tivesse feito o modelo, tivesse levado para apreciar, será que esse executivo não teria puxado a orelha do pessoal e falado assim, gente, pelo amor de Deus, que negócio de sensor, o quê? Vocês estão malucos? O mundo está caindo para o GPS, acorda, né? Mas não, pegou um grupo pequeno de executivos e tomou uma decisão estratégica que envolvia bilhões e bilhões de dólares. Será que a gente não consegue trazer isso para o nosso universo? Será que isso não pode acontecer com as indústrias nossas, com as nossas empresas? Será que a gente não pode antecipar esses problemas que estão acontecendo com essas grandes empresas e fazer com que a empresa toda participe do negócio, participe das estratégias? Aquilo que a gente fala dos departamentos de P e D, né, que fica naquela salinha, né, e não interage com as demais áreas, ou até, não é nem com as áreas, aqui a gente está olhando internamente, mas não olha o que está ocorrendo no entorno, né? Exatamente. Os avanços no entorno. Eu estive agora nós estivemos agora falando agora só finalizando as outras etapas. Depois do Aziz, o que a gente faz? Nós iniciamos na primeira versão do BitGame, nós usamos umas cartas de negócio. Tipo franquia, trademark, sei lá, várias formas de você modelar o seu negócio. Depois a gente partiu para a segunda versão, para as cartas de transformação, que são usadas lá no Explorer, como âncoras, né? Uhum. E a gente está usando muito essa questão de transformação, mas por incrível que pareça, algumas empresas sentem muita dificuldade quando elas olham as âncoras. Porque elas acham holacracia, elas ficam perdidas. Elas falam, não tem como fazer. Autogestão. Como é que eu vou dar empoderamento de orçamento para todo mundo? Estou no Brasil, tá? Onde a desconfiança, ninguém confia. As pessoas desconfiam primeiro. Maria? Quer falar? Quando ele comentou com âncoras aí, eu fiquei confusa, mas eu entendi. Ele falou que as pessoas olham as cartas de transformação como possíveis soluções, né? E aí, quando elas olham as âncoras que elas reconhecem ali, em loco, elas pensam, nada vai ser possível. Seria isso, né, Paulo? Por isso que por isso que é importante rodar o Explorer antes. Uhum. Porque o Explorer, ele abre a cabeça, o jogo, o Explorer, ele abre a cabeça das pessoas de uma forma mais tranquila. O BitGame, ele já traz essas âncoras e fala, não, você não tem escapatória. Alguma coisa aqui você vai ter que fazer na sua empresa. E aí ele se pega, ele se sente assim um pouquinho, meu Deus, caramba, como é que eu vou fazer isso? Né? Só para vocês terem ideia, gente, em 2032, não, 2028, se eu não me engano, isso é bem das fontes dados Singular, todo profissional vai ter que ter um assistente pessoal. Todo profissional. Quando ele for fazer uma entrevista, ele tem que fazer uma entrevista, depois quem vai ser entrevistado vai ser o bot dele. Sabiam disso? Isso é fato. Isso é fato. E isso é claro para a gente, é muito claro. Porque eu não posso ficar com uma pessoa que só está 8 horas por dia, onde o conhecimento tácito dela é maior do que
que as regras de negócios ou o POP que ela documentou para a empresa. Então, a relação vai ser entre inteligências artificiais. O papel do profissional é descobrir novas formas de fazer as coisas diferentes. E não a mesma coisa, não tem a mesma coisa, eles têm que resolver entre eles. Imagine o impacto disso num RPA, um Robotic Process Automation. Em 2032, os processos, as tarefas repetitivas não vão existir, não tem mais por que existir, elas vão ter que ser automatizadas. Existe a tecnologia, a IBM adquiriu a Anywhere, e ela faz hoje todo o trabalho de robotização. Hoje tem empresas que eles botam um boneco, como se fosse um ser humano que estivesse trabalhando, mas na verdade é um RPA, um RPA, né, como eles chamam lá. Então, se a gente está caminhando para esse tipo de modelo de trabalho, o nosso papel dentro da empresa é tentar trazer ideias novas para a organização. Porque se eu faço a mesma coisa sempre, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser substituído, ou por um robô, ou por um AI. É fato. Não tem. E eu estou falando de um universo aí de 2018 a 2032, não chega nem a 16 anos, ou 14 anos. Mas, eu hoje estou em Brasília, na quarta semana de inovação na administração pública, né? E foi apresentado lá um case premiado nesse evento, que tem um governo que criou uma metodologia de alocação de servidores. E, então, assim, isso já está acontecendo dentro do governo. Então, acho que vai mais rápido ainda, né? O primeiro impacto vai ser no governo. Por quê? Porque o governo ele tem ele tem um modelo de negócio baseado em quê? Baseado em etapas de processo, né? Você faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. O governo é o processo. Se quer falar em processo e BPM, olhe para o governo, que você vê a cara do BPM, é só você olhar para o governo. É a cara do BPM. Então, imagine, se eu tenho um processo que eu tenho que, toda vez esse processo tem que passar por mim, eu tenho que fazer uma determinada análise nesse processo para deixar ele andar ou não. Uma área, por exemplo, uma área de aquisição ou serviço compartilhado, por exemplo. Serviço compartilhado não existe necessidade de ter uma pessoa do outro lado do computador. Você pode ter um RPA fazendo esse trabalho. Se você tem alguém que tem que certificar se aquela carteira é legítima ou não, você não precisa ter um ser humano para fazer isso. E se ele faz isso todos os dias a mesma coisa, ele é um coitado, ele é o próximo que vai. E aí tem um conceito muito interessante, porque se todo mundo vai ter que parar de fazer a mesma coisa, vai ter que fazer outras coisas, concorda? Isso. A Infraero também foi premiada por um centro de serviços compartilhados hoje também, lá no evento. Tá vendo? O negócio tá indo bem. Eu não estou errado nas minhas conjecturas, né? Já está acontecendo, né? Não, é fato, gente. Isso é fato. Não é mais, não é tudo. Entendam, se você não acordar hoje e continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ser substituído. Eu acho que a questão é aquela que tu estava colocando antes, né, Paulo, no início da tua colocação, que 95% das pessoas que estão nas organizações preferem, né, estar numa situação, vamos dizer assim, de acomodação e não preciso pensar. E os 5% é que são os impulsionadores dessa mudança. Então, né, porque com 95% vai afundar mesmo. E é a realidade que a gente vê, né? É assim, me diga o que eu tenho que fazer, que eu farei bem feito. Mas alguém vai ter que dizer, né? Como é que você vai chegar, vai montar uma estrutura holocrática numa organização onde você vai montar squads, onde metade dos squads não está ali, não está muito interessado em patrocinar nem ajudar esse projeto a andar para frente. Não, já tem tanta coisa para me fazer no meu trabalho, para que eu ainda vou ficar mexendo com essa ideia maluca desse doido aí que está querendo criar não sei o quê? Não, eu quero fazer o que eu estou fazendo. Só que não vai ter lugar para... E o problema é esse, o problema é que não vai ter lugar para esse tipo de comportamento no novo mundo, na nova economia. Não vai ter lugar para esse tipo de profissional.
Pelo contrário, esse tipo de profissional ele vai acabar. Por quê? Porque ele vai ter que assimilar novas habilidades que ele nunca viu. E desenvolver novas habilidades implica em ter um aprendizado contínuo. Implica em você quebrar o que você sabia antes para você aprender o novo e estar sempre esperando que esse novo pode também ser destruído amanhã. Então, a insegurança faz parte do contexto da sociedade moderna. E se você não incorporar isso, você vai achar que está seguro na vida e não vai estar seguro. Você vai ter que construir N habilidades diferentes. E não passa por criar um departamento de inovação, né? Não é por aí. Né? Não, isso aí tem o P&D, tem as universidades que estão fazendo isso. PDI, né? PDI. Isso as pessoas já estão fazendo. O que a gente está colocando é como eu vou me sustentar num ambiente onde a tecnologia, onde acho que em 2032, acho que 2032 ou 2028, a lei de Turing vai ser rompida. Ou seja, você vai estar conversando, você não vai saber se você está conversando com a máquina ou se está conversando com o ser humano. Uhum. E quando isso acontecer, é fato que você só tem um aspecto que você vai ter que desenvolver. Vai ter que criar novas habilidades comportamentais, entender melhor o ser humano nos aspectos que as máquinas não entendem. E aí eu volto muito para a questão, porque assim, a inteligência artificial, ela está muito voltada a resolver problemas, né? Mas a inteligência da consciência, ou seja, a consciência inteligente, a máquina não faz, ela não tem consciência dos aspectos humanos, da natureza humana, como as emoções, né? Como sentimentos. Então, isso ainda é incompreensível para a máquina. Pode ver que não tem nada. Estão tentando, através do computador quântico, começar a fazer simulações de emoções, né? Mas haja processamento para isso acontecer, e também tem aspectos que não são matemáticos, né? Uhum. Se eu chegar para uma máquina e xingar ela, se você não disser que tipo de xingamento ela não vai ficar chateada com você. Né? E às vezes você fala uma palavra e dá um olhar assim, só no olhar você já sabe que a pessoa teve má intenção com aquela palavra. Isso nenhum computador vai conseguir. Então, esses aspectos é que vai agregar valor para as novas habilidades dos profissionais. E essas habilidades, aí volto de novo para o BitGame, essas habilidades elas só têm valor se ela tiver aderência ao negócio da empresa. Então, tudo que você construir novo de habilidades, você tem que olhar para o modelo de negócio da empresa e ver se ela consegue gerar valor, ou no crescimento ou na sustentabilidade. Então, isso é muito importante, que essa linguagem do modelo de negócios é muito importante para que você consiga ter representatividade dentro da estratégia da organização. Por exemplo, podia ser um colaborador lá da logística que poderia dar a dica para a Nokia. E você nunca ia pescar isso, porque você focou em um número pequeno de executivos tomando decisões enormes. E isso não é mais a realidade, pelo menos eu acredito que não. A realidade é todos participando, todos se envolvendo com isso. Um case que a gente teve agora na Primato, que é uma cooperativa agroindustrial, o presidente da cooperativa foi para Mountain View e experimentou uma carne unicelular. Já ouviu falar disso? Eles pegam uma célula do boi, vai replicando ela e ela vira um bife. Aí eu pergunto, vou perguntar, será que ela é gostosa? Segundo o presidente que foi lá, ele se assustou, porque falou, é uma delícia a carne. Ele disse, E olha que eles trabalham com suínos, né? Eles são grande produção de suínos, soja, milho, tem toda na cadeia de valor completa, com ração, né? Fabricam ração, sementes, tudo. E isso impacta no negócio, não impacta no modelo. Então você já tem que pensar em ir lá, levar pesquisadores,
buscar essa tecnologia, trazer essa tecnologia para cá, porque o futuro não vai ter necessidade de boi no pasto. Vai precisar, sim, transformar os pastos em reflorestamento, voltar a ter, né, árvores de novo para poder fazer o equilíbrio ambiental do planeta. Então, está surgindo uma nova era que está preocupada com a desestabilização ambiental, né? E também me preocupa também saber que essas pessoas que não se adequarem a essas habilidades, não adequarem ao conceito de ter a criatividade apurada dentro do negócio, elas vão ficar sem renda. E aí vem a tal da renda universal, que está sendo proposta pelo Bezos, né, pelo Zuckerberg, pelo Musk. Mas vamos lá, quem é que vai pagar essa renda universal? Aqueles que não têm um caminhoneiro que foi substituído por um sistema autônomo. O que ele sabe fazer da vida dele? Dirigir caminhão. Então, o que vai acontecer com ele? Vai ficar à margem, né? Aí eu vou dizer, aí eu vou ter que, não se ficar à margem, ele vai para a criminalidade. Aí ele afeta o restante da sociedade. Aí o que é a solução que eles estão dando? A renda universal básica. Só que o que é bom? O que é a renda universal? Uhum. É educação? Educação de quanto? De 8 anos, ensino médio? Sim, depende das necessidades, né? Depende da necessidade de cada um. E será que vai para conta de quem? Da Google? Um pouquinho da grana da... É ruim, hein? Acho que não. Por isso temos que ter organizações inovadoras com mentes brilhantes e para que as pessoas encontrem um sentido. Aquele ponto do comando e controle. As pessoas já acordaram para a questão da felicidade no trabalho, né? As pessoas, e aí eu estou falando independente da maturidade, do nível de maturidade, elas já acordaram. Ou é o CEO que é infeliz no trabalho e toma seu uísque escocês, ou o operário do primeiro nível que toma pinga. Alguma coisa tem um desajuste nisso. Então, tem um momento de consciência, e tu colocou isso, né, Paulo? Há pouco que as organizações elas vão ser transformadas, reinventadas por essa mudança de consciência das pessoas. E aí, a gente pensar isso não vai acontecer no Brasil, né? Se a gente for citar lá o Frederic Laloux, né? E vamos ali nas organizações vermelhas, né? Uhum. Que é baseado em situação de comando crítico, né? Hierarquia totalmente vertical, né? As ações são feitas por terror, poder, medo, né? Poder. E vamos olhar algumas áreas das indústrias. São vermelhas. Aquele dia que eu estava falando, conversando com as pessoas sobre as organizações e quando a gente falou sobre as vermelhas, as impulsivas, parecia que a gente estava falando de uma organização atual, né? Assim, no contexto, como se fosse aceitável isso, né? E não isso que é aterrorizante. Continua aceitando, né? E isso é o aterrorizante. Né? Você aceitar uma organização impulsiva nos dias atuais. Né? E quando você fala do Mathieu, né, que trabalha a cultura de cultivo, né, totalmente voltada para a colaboração, foge da capacidade de algumas pessoas de compreenderem esse tipo de realidade, porque de tão está impregnada a questão. E eu cito o Stanley Milgram, já vou falar nesse cara? Acho que é Stanley Milgram o nome dele. Ele fez um experimento chamado de obediência, na década de 60. Eu acho que não sei se acho que é Stanley Milgram. Se você quer Milgram, vocês vão achar esse cara. O que ele falou? Ele falou o seguinte, o que ele fez, gente? Tem tempo ainda, Júlio?
Espera aí que tem 15 minutos. Vamos Então, lá. pronto. Isso é importante, eu acho que falar sobre Milgram é muito importante, porque ele explica isso tudo. Ele, como judeu que ele estava muito perturbado em saber por que tantos alemães aceitaram o Holocausto de uma forma tão tranquila, né? E o nazismo como se fosse uma coisa normal. Ele achou muito estranho muitos coronéis e generais de Hitler tratarem a coisa do genocídio como se fosse uma ordem normal, qual o problema? Né? Isso incomodava muito ele. Então ele fez um experimento, que chama experimento de Milgram, que era o seguinte: ele colocava duas pessoas, né, como se fosse fazer um teste, um era aluno e outro professor, e ele dava um choque em cada uma das pessoas. Só que uma dessas pessoas era da turma, né? Não era o experimento era o outro. Aí o que ele fez? Ele pegou aquela pessoa, sorteou de Araque e colocou aquela pessoa que era do time para uma outra sala. E ele dizia o seguinte: olha, você vai dar um choque, você vai apertar um botãozinho, o primeiro choque é de 45 volts, o outro choque é de 60 volts, e ele vai estar do outro lado tomando o choque. E a gente vai te dar até a hora que tem que parar. Você topa, vai ganhar $100. Quero, topa. Aí o cara que estava do outro lado não estava tomando choque, ele estava interpretando que estava tomando choque. Aí o cara mandou os caras começar 45. Quando chegou no 120, o cara gritou, ai! E o cara ficou assim, e o cara, não, você tem que continuar. Eu te paguei, você tem que continuar. Você acredita que o resultado dessa experiência foi que 75% das pessoas chegaram até os 420 volts. O que seria mortal, por outro lado. Uhum. Então, essa experiência foi extremamente criticada, tudo mais, e aí ele chama isso de estado de agente. O que é o estado de agente? Você se conforma tanto com a situação de obedecer que você perde a essência humana. Então, nós vivemos uma sociedade que está no estado de agente. E, para fazer ele sair desse estado, a gente tem que ter realmente muito jogo de cintura para mudar a consciência. Não chega nem a ser só mindset. Mudança de consciência do que é ser um ser humano. Né? Uhum. Porque nós estamos interpretando o papel de recurso há muito tempo. Desde a Revolução Industrial, nós estamos fazendo esse papel de máquina, de recurso. Tanto é que é recursos humanos, né? Paulo, e como é que tu tem trabalhado o BitGame, que, claro que eu sei que tu tem as experiências, mas eu quero que tu fale, aplicando o BitGame para o desenvolvimento de equipes. Sabemos que tem uma mega empresa que tu trabalhou, né, onde para mexer nessas pessoas, mas deixando claro que muitas vezes não se quer mexer nas pessoas, né? Então. Mas eu estou falando nas organizações que realmente já estão nesse estágio de entendimento de que aquele conceito vermelho, impulsivo, que Laloux coloca, não é mais aceitável, né? Experiências que tu tem aplicando o BitGame para o desenvolvimento de equipes, de pessoas, o que tu tem feito? Ou os mentors, o que tem feito? Olha, a gente tem uma experiência que nós fizemos lá na Mercedes, né? E que fazia parte do projeto Move, que eu achei super legal, que é transformar o colaborador num modelo de negócio. Uhum. E isso é interessante. Porque se o colaborador ele não se entende como um negócio, e sim como uma peça dentro do mecanismo, ele dificilmente vai conseguir respeitar o próximo, dependendo vamos dizer assim, como um outro negócio. É meio confuso dizer isso, mas uma coisa é você entender um cara como um colaborador. Um colaborador entendendo o outro como colaborador, os SLAs, né, da vida, né, os acordos, né, contratuais entre eles, não funcionam.
Então, você não consegue se relacionar com ele só baseado numa governança orientada a processo. Não adianta você dizer que tem input e output, e que o teu output faz parte do input dele. Eles estão um pouco ligando para isso. Entendeu? Por isso que tem tanto gargalo nos processos. Por quê? Porque esse acordo de SLA não existe, porque eu, como mecanismo, eu, como parte de uma máquina, tá, eu tenho que fazer exatamente o que vocês pediram para eu fazer, e nada mais do que isso. Então, qualquer coisa qualquer incidência fora do espectro da modelagem do processo, é difícil das pessoas conseguirem interpretarem. E aí que entra os agentes externos, consultores, né, psicólogos, que entram no circuito para poder fazer esse ajuste fino entre o que nós chamamos de handoff e gap, entre uma saída e uma entrada. Por isso que os consultores participam muito desse processo. Quando você transforma uma pessoa no negócio, muda tudo. Porque como negócio, a minha relação com você é entre fornecedor e cliente. O que acontece numa relação fornecedor e cliente quando o fornecedor não supre as necessidades do cliente? Fora. Entenderam agora? Out. Então, quando você transforma os colaboradores em modelo, a primeira coisa que você tem que fazer, você transformar ele em modelo de negócio, e aí o pessoal que já conhece o BitGame sabe muito bem disso, é óbvio que é fácil, porque você, mesmo como funcionário, você pode ser um empreendedor individual. E como empreendedor individual, quem são seus clientes? Dentro da organização. Quem é o seu ecossistema? Quais são os ativos que você usa para desenvolver suas atividades? Na verdade, cada funcionário roda o BitGame, os 11 componentes, e fazendo e vendo primeiramente a sua sobrevivência, para depois, posteriormente, ver como que vai se sustentar, né? Exatamente. E aí você começa a criar um ecossistema. O ecossistema dentro da organização, ele é criado por células de negócios individuais, onde eles têm que interagir entre eles para eles conseguirem desenvolver o ecossistema todo. Aí a concorrência deixa de ser entre empresas para ser entre ecossistemas. E outra, você diminui o turnover. Por quê? Porque se você se vê como modelo de negócio, você se sente muito mais seguro. Eu, como modelo de negócios, eu posso me conectar em qualquer ecossistema. Se eu me sentir confortável nas conexões com esse sistema, os clientes são interessantes para mim, os fornecedores são interessantes. Quando eu percebo que o fornecedor não está me atendendo, não adianta eu ficar nesse ecossistema. É melhor pegar o meu modelo de negócios, eu, SA, e ir para um outro ecossistema. E aí muda todo o conceito de hierarquia. Aí sim, nessas condições, você pode pensar em holacracia. Sim. É assim. E aí tem dois elementos importantíssimos que tem que ser utilizados. Um elemento para isso que funciona muito bem são os desafios de personalidade. Tá? E aí a gente usa o Enneagrama para isso. Tá? Então você tem seu modelo de negócio, mas você ainda é um ser humano, concorda? E aí você tem que analisar qual é o tipo de personalidade que você tem, que número de personalidade, vocês podem usar o que vocês quiserem. O Ying, mapa astral, o que quiser. O Enneagrama é o mais próximo dos negócios, né? Mas pode usar o que você quiser. Mapa astral é ótimo, né? E semana mapa astral chinês. Você pode usar o chinês, né? Eu sou serpente no chinês, né? Você pode usar o chinês, você pode usar o que você quiser, desde que você entenda mais ou menos quem é aquele ser humano por trás daquele modelo de negócio. E aí você pode propor dois desafios. Não tem lá o BitGame, não tem problema e oportunidade? Você propõe dois desafios. Eu quero que você mostre um problema comportamental e um problema técnico. E disso eu quero que você coloque ideias para solucionar os dois problemas e mostre o impacto dessas ideias dentro do seu ecossistema, se você vai ter que mexer no seu processo, se você vai ter que adquirir ativos ou intelectuais ou ativos materiais, se você vai ter que mudar a experiência do seu cliente, ou seja, você não está entregando o cliente, não tem uma experiência confortável na sua proposta de valor, então você tem que trabalhar essas questões técnicas, o impacto da sua ideia dentro do seu modelo de negócio, e na parte comportamental a gente usa aquela figura
Não sei se você já ouviu aquele livro chamado Mindset, da Carol. Sim. Né? Você tem que criar o seu eu externo, né? É aquele... É o autoconhecimento na veia, né? Como chegar aí, né? Esse eu externo aí é importantíssimo, porque o eu externo funciona mais ou menos assim. Quando você perde o controle emocional, você cria um codinome para o teu eu externo, tá? E o codinome tem que ser exatamente aquele personagem que você mais odeia. Você cria lá fantomas, o cara do Star Trek, sei lá, você cria um lá, e toda vez que você se comportar mal com outro modelo de negócio, você bota a culpa nele. Ó, gente, é o fantomas que está falando, não sou eu, não. Quando você toma essa atitude, aí você faz uma externalização do que você tem de ruim dentro e das suas qualidades de caráter, de personalidade, que não são aderentes ao círculo social que você tem dentro da organização. E as pessoas começam, de uma certa forma, quando você exterioriza isso, as pessoas começam a conversar com esses caras como se fosse o motivo pelo qual você não consegue, né? Você briga, se você xinga, você bota a culpa no cara. E aí vira uma coisa divertida, né? Porque toda vez que você começa a se comportar de forma desequilibrada, os caras, eita, o fantoma chegando. A Carol dá um exercício muito legal sobre isso no livro dela, tanto é que o Bill Gates ele escreve elogiando esse exercício. Os executivos da Microsoft todos têm o seu eu externo que eles usam justamente para poder fazer esse equilíbrio. Então, o outro exercício que a gente faz é como você construir esse eu, né, e identificar o número do enneagrama das pessoas que estão em sua volta, para você mudar a forma com que você se comporta e, ao mesmo tempo, se identificar o mau comportamento seu através desse eu externo. Esse é um exercício que a gente usa com o BitGame. Eu nunca falei disso, é a primeira vez que eu estou falando disso. É mesmo? Assim, tão livremente, né, Paulo? Porque nunca ninguém se tocou nesse assunto, é a primeira vez. E é coisa que acaba ficando na tua cabeça, né? Uhum. Mas se eu fosse um profissional de RH, eu fazer essa experiência. É mais fácil, menos dolorosa que a do Milgram. Uma coisa que eu já estou pensando, você está falando, o Business Model U faz isso também, né? Mas aí seria um trabalho muito maior, mais demorado, talvez com cada trabalhador, cada colaborador, não sei. Mas faz esse trabalho também. Eu acho que o Business é muito interessante. Mas assim, ele não tem um impacto mais rápido. A gente trata com o Business, no caso do BitGame, mais como negócios, né? Não como a sua vida pessoal. O que importa para mim dentro dos negócios não é o que você é fora, mas como você se comporta com as outras pessoas, né? E como você resolve seus problemas em conjunto com outras pessoas. Isso que os negócios exigem, né? Então, isso é importante dentro da empresa. Então, a gente fechou isso. Agora, é óbvio que se eu conseguisse ter um canvas pessoal de todo mundo, né? Aí o mundo era um mundo perfeito, mas eu não sei se tem tempo para isso, né? Os objetivos são muito rápidos. Então, você trabalhar os aspectos do mindset e com o enneagrama ou com o eu, né? O outro eu aí, ele dá um resultado mais rápido, sem você precisar ter um conhecimento muito profundo sobre quem é essa pessoa, entendeu? E às vezes é isso que a gente está precisando, né? Nas organizações. Então, tem esses aspectos, né? Eu chamo o BitGame, na minha opinião, ele é um oráculo. Porque ele serve para um monte de coisas. A gente estava lá numa das empresas da Petrobras, por exemplo, e a gente puxou algumas, eles trabalharam com agentes químicos, né? Catalisadores, e a gente trouxe para eles as tendências, né, que já faz parte do BTGame 19 agora. A gente não trabalha mais as cartas de transformação, a gente só trabalha as tendências. Você olha para a tendência, aí você vê o que você consegue pegar a carona nessa tendência dentro do seu modelo de negócio, que é a versão 2019, que não está nem em português, né? A gente já está em inglês só.
Uhum. Então, a gente começou a fazer o exercício dessa versão, o impacto foi muito bacana. Os caras olham, vê um carro voador e falam, meu Deus, o carro voador é autômato, o que eu vou fazer com combustível? Não importa, mas você tem borracha, você tem acrílico, você ainda tem aonde Não usar fica o ligado ao petróleo. combustível, né? É, E nem ao exatamente. Então, setor. E aí não é nem o combustível e nem a energia. Olha outro. exatamente. Então eu vou direcionar a minha empresa para trabalhar, né, agentes que já entrem para o petroquímico. Acelere essas questões do petroquímico, que é a tendência para daqui a 30 anos. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer, na minha opinião, para o nosso país, para as empresas. É olhar para o futuro e tentar pegar carona nesse futuro, de forma que a gente não fique um museu a céu aberto. Porque do jeito que está hoje, a gente só olhando o que os outros fizeram no passado, nós não vamos construir um futuro para as outras gerações. Nós vamos simplesmente fazer a mesma coisa um pouquinho melhor, né? Quem sabe do que eles faziam antes. Só que enquanto eu estou fazendo uma coisa um pouquinho melhor hoje, os caras já estão criando uma coisa nova para amanhã. Legal. E esse é o recado que eu acho que a gente está dando com o BitGame, que é, poxa, olhe para o seu negócio, respire o seu negócio o tempo todo. Eu acho que reconheça o seu negócio. O As Is, eu acho que tem isso. Quem está presente, quem está ali trabalhando, mas qual é o ecossistema mesmo? Quais são os ativos? É na medida que vai passando pelos componentes, vai reconhecendo o modelo de negócio atual. E em cima disso, pode vir E aí as transformações que podem vir através das buscas, né? Como também as tendências futuras. Aí você tem um mundo de opções que você pode olhar para o seu negócio e falar assim, o que a gente consegue mexer nesse negócio para ele ser um negócio da nova economia. Eu posso olhar para uma tendência e falar, Paulo, eu não tenho grana para poder investir em alguma coisa dessa tendência. Mas será que dentro dos seus produtos e serviços a gente não pode direcionar algo para isso? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente rodou lá num cliente em Belo Horizonte, que era uma imobiliária, né? Tipo imobiliária, eles estavam muito preocupados com a relação da desocupação das salas comerciais, né? Então, e aí a expectativa é reaquecimento da economia para as pessoas voltarem a alugar salas. Só que as pessoas não vão alugar salas, porque elas vão para um cowork, elas vão para uma biblioteca, elas vão para um café, elas vão procurar salas fechadas ou lugares excêntricos para fazer suas reuniões. As pessoas estão buscando liberdade de mobilidade para o negócio, não ficar fechado numa sala. E nessa circunstância, o que nós vamos fazer com esses prédios comerciais? Transformar em kitnets? Não dá, não tem banheiro. Não é assim, a estrutura já foi montada. Aí, o que eles estão fazendo? No Japão, eles estão pegando esses escritórios que não estão sendo mais usados e transformando em arquitetura ou em agricultura vertical. Então, se isso é uma tendência, a agricultura vertical, porte, fruto granjeiro, por que eu já não posso pensar no modelo de negócio e começar a trabalhar robotização desses prédios, transformar prédios inteligentes para desenvolver arquitetura de alta produtividade ou de agricultura de alta produtividade? É esse tipo de linha que a gente está pensando, entendeu? Só que para isso você tem que analisar o modelo, até que ponto eu posso investir nisso, até que ponto eu posso fazer um MVP de um prédio desse, quanto de orçamento eu vou ter para isso, eu posso prototipar um prédio desse e lançar isso no mercado, quanto que eu tenho de produzir de tomate para poder pagar isso, em quanto tempo, que é o payback. Então, esse é um tipo de coisas que você tem que trabalhar dessa forma. Então, a linguagem de modelo de negócio, na minha opinião, ela tem que estar disseminada em toda a organização, da planta até a alta gestão. Legal. Paulo, passamos 5 minutos. Gente... Espero que tenha sido bacana aí. Chato, né? O cara falando o tempo todo. Não, é isso aí. Colocando vários pontos de interrogação e de exclamação, né, Paulo? Gente, quem gostaria de fazer algum comentário, alguma troca? Ficou todo mundo quietinho aí.
Eu tô sem voz, Josi, por isso eu não tô falando, tô me segurando. Tá bom. Paulo, muito obrigada pelas ideias e pelos esclarecimentos, foi muito bom. Eu só não me meti porque eu tô realmente me preservando para não perder a voz total. Legal, muito bem. Gente, mais alguém? Marta falou, mais alguém? Nós temos que voltar a estudar Platão. Valeu, Walter, né? Certo, seu Paulo? Nós temos que voltar à filosofia. Certeza. É isso daí, não é outro caminho, não. Platão, Sócrates, esse bando aí que estava certo. É o conectar e o reconectar-se, né, Walter? Aquela velha história. Alguns, quando saírem da caverna, né, de Platão, vão cegar. Outros vão enxergar alguma coisa. Cabe você decidir. Gente, mais algum comentário? Enquanto isso, Paulo, eu vou agradecendo imensamente por estamos em 8 pessoas na sala, né, em teres compartilhado conosco. Isso tudo, é claro que eu vou conversar contigo em off, para a gente marcar um segundo, né, Paulo? Assim, tem muita coisa para ser colocada, tu teve essa sacada, pô, não falei nisso, né? Então, acho que tem vários estudos que tu tem feito, né, essa tua jornada, que a gente tem, alguns têm mais oportunidade de conversar contigo, outros menos, mas certamente a gente precisa, né, esse momento foi para a gente conseguir conhecer um pouco do que tu tem feito e as pessoas têm feito, trabalhado com o Beat Game, né? Então, tem muito ainda para conversar, não tem? Muito, né? Tem. Eu estou disponível, se vocês quiserem fazer outras conferências aí, falar sobre alguns outros assuntos aí, sempre tem alguma coisa, né? Para a gente discutir. Inclusive, tem em 2004 eu escrevi um livro chamado A Metamorfose Digital da Humanidade. Esse livro é um livro que, na época que eu escrevi, eu era muito fã do Raymond Kurzweil, né? E eu já tinha lido As Máquinas Espirituais, um livro fantástico dele, né? E eu escrevi um livro falando sobre essa epopeia humana, né? Essa questão, falando sobre cabala, sobre filologia, arqueologia. E quando eu fui fazer a pauta do livro, o jornalista perguntou para mim assim, pô, esse livro, quem é o público-alvo? Eu falei, o público-alvo é a inteligência artificial. Eu não escrevi esse livro para os seres humanos. Então, quem ficar curioso, chama-se Vox 2014, é VOX, MMX e V. Está lá na internet, em algum lugar livre. Quem quiser tirar essa dúvida, sabe, se o livro foi feito para máquinas ou para seres humanos, é só dar um pulinho lá e ler. Tá legal, Paulo. Muito obrigada, gente. Obrigada por quem está na sessão. A gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube e no nosso site. Valeu, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais, gente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Paulo, por ter aceito o convite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, um abração, Paulo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.